E bem-vindos mais um Caramelo! Olá, gente! Olá! Tudo bem? Tudo bem? E aí, estamos de volta com livros. Mais um livro! Depois do nosso grande debut no TikTok. Gente, postamos um vídeo no TikTok, foi tão legal. Tivemos um grande surto, ok? Sim, é verdade. Tipo, acho que umas 700 pessoas viram, a gente ficou tipo... Eu nem conheço 700 pessoas, eu não conheço nem 100 pessoas direito. É exatamente isso, eu fiquei meio em surto, porque tipo, é muita gente e tipo... E é muito legal e obrigado por tudo se você veio ao podcast a partir dos TikToks ou lá. A gente ama muito. E é isso. Muito obrigada por tudo sempre, gente. E nesse gancho ainda, antes da gente falar de como tá tudo acontecendo, nos sigam no nosso Instagram, @caramelopodcast. E esse é nosso @ em todas as outras redes sociais. No TikTok, se você pesquisar no Spotify, no Apple Podcasts ou no YouTube Caramelo Podcast, você vai achar a gente. E eu espero que você se divirta muito com o episódio. Porém... Calma aí, rapidinho, só uma coisa. Ok. Se vocês são muito engajados no TikTok, mandem dicas, porque Sim. eu nunca tive TikTok, a Carol não posta, nunca postou TikTok, então assim, a gente não sabe basicamente nada. Então se você puder ajudar, vai ser ótimo. Sim. Agradecemos muito, porque é muito doido. Gente, eu sempre... Quando você entra pra postar um TikTok, é um negócio tão complexo, tipo, você pode editar lá e daí é uma doideira, daí você não pode editar a legenda, uma coisa que eu achei que você podia. Mas enfim, problemas de redes sociais. A gente vai descobrir um dia. Uma hora vai dar tudo certo. Mas é isso aí, como você está hoje, Melzinha? Eu, sendo bem sincera, eu estou com um pouco de sono. Eu também estou com muito Mas tá tudo bem, porque tá frio demais. Tá muito frio, é verdade. Parece que eu te dou eco, né? Eu tô pensando nisso agora. Você fala, tô com Amiga, sono. eu também eu te dou eco. Tá tudo certo. Tá frio, eu também tô com muito frio. Pelo amor de Deus. Com sono, que sono. Mas é, isso, a gente vive isso o tempo todo, né? A gente só vive se dando eco uma da outra. Mas enfim, estamos bem. Tá tudo bem, estamos com frio, estamos com sono. E você, amiga? Você, fora o frio, o sono... Acho que é só isso mesmo na minha vida, só isso que tá acontecendo, frio, Como sono. é que a gente movimenta a nossa vida sempre. O caramelo é o único momento do mês que eu paro pra fazer alguma coisa diferente. Então, caramelo. Ótimo. E Mas amiga, sim, qual o livro de hoje? O livro de hoje é o famoso, o querido, o debatido Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, escrito por Taylor Jenkins em 2017. Não faz muito tempo. É verdade, mas o livro explodiu, tipo, muito agora. Tá fazendo um grande sucesso. Eu e a Mel, a gente recebeu de indicação da Juliane, né, que é a nossa indicadora oficial de livro de caramelo. E... a gente recebeu dela, mas a gente também viu em literalmente todos os vídeos que recomendam livros e pessoas fazendo resenhas. Assim, é um livro muito famoso. Parece que ele sempre foi meio falado, só que agora agora explodiu total. Só que o mais surpreendente é que eu nunca levei nenhum spoiler desse livro. Nenhum. Eu também não, amiga. E eu já vi tanta coisa dele e eu nunca levei nenhum spoiler. E eu sempre me surpreendi durante o livro porque ninguém falava nada. Então, parabéns, mundo, e muito obrigada pela falta de... Tem umas coisas bem marcantes no livro e eu... Sim, na verdade, eu já tinha ouvido falar do nome do livro, mas do conteúdo, nada mesmo. Eu também não. Eu nem sabia da existência da Monique, que vocês vão conhecer agora, através do que a Mel vai falar. Eu nem sabia que ela tava no livro e ela é uma personagem tão importante, né? Tipo, meio que a principal, então... Enfim. E falando do livro, queremos avisar que tem spoiler como sempre. Sim. Já expliquei, é muito difícil fazer sem spoiler, algum dia vamos conseguir, esse dia ainda não é hoje, então temos spoiler. Se vocês querem saber do livro primeiro, antes de escutar o podcast, se sintam à vontade, vão ler o livro, porque o livro é muito interessante, e depois vem aqui e compartilhem as suas opiniões conosco. É isso. Sim. E, Mel, sobre o que é o livro? Conta pra gente. Sobre o que é o livro, vamos ler a sinopse? Começando. Com todo o esplendor que só Hollywood do século passado pode oferecer, esta é uma narrativa inesquecível sobre os sacrifícios que fazemos por amor, o perigo dos segredos e o preço da fama. Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo
sempre esteve sobre os holofotes, seja estrelando uma produção vencedora de Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo como novo marido por 7 vezes. Agora, prestes a completar 80 anos e reclusa em um apartamento no Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria história, ou sua verdadeira história, mas com uma condição, que Monique Grant, enfim, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso e que suas trajetórias podem estar profundamente conectadas. Essa é a premissa. É um ótimo resumo do livro e ele fala realmente sobre tudo que ele é. Que acontece, Só que o livro é tão profundo que eu não tinha expectativa. Sério, a coisa que mais me cercou nesse livro foi a ideia de que ele é muito mais complexo do que eu poderia imaginar. E como que uma coisa tão complexa fez um sucesso tão grande. E assim, só chocante demais. A história é bem complexa e, mais que tudo, os personagens... Gente, esqueçam de todos os outros livros. Desse livro tem os personagens tão bem trabalhados. Sim, chocante. Na minha opinião, até agora, é um que mais bem trabalhou os personagens. Tipo, cada um deles. É impressionante. Sim, eles são... Assim, todo mundo, mas especialmente a Evelyn... É insano, sério. Eu acho que é um dos melhores livros, assim, com construção de personagem que eu já li. Porque se você lê o livro, você sabe quantas decisões malucas a Evelyn tomou. A gente vai comentar mais sobre isso. Mas... E quantas coisas, assim... subjetivas que ela fez e que poderiam ser consideradas certas ou erradas por outras pessoas. Mas como todo mundo acaba entendendo o porquê dela fazer e o que leva ela a fazer isso, e como no final sempre ela consegue o que quer, ao mesmo tempo que ela ainda sente muito como uma humana. E é insano. O personagem dela é muito bem trabalhado. Eu sempre achei muito maluco que todas as ideias, qualquer pessoa surgia com um problema e ela falava uma coisa e era exatamente o que resolvia a questão. Sim, era sempre incrível como ela tinha esse clique pra acabar com qualquer problema. Sim, e é muito doido, especialmente como ela tinha um conhecimento muito grande da mídia na época. Pra começar o livro, na verdade, a Evelyn não nasceu famosa, ela nasceu bem pobre, e a mãe dela morreu quando ela era bem jovem, só que ela vai pra Hollywood depois, e a gente vai explicar um pouco mais, mas ela não nasceu na mídia, ela não conhecia a mídia, mas ela tem parece que uma sabedoria, assim, meio dela, que ela entende tão bem quem ela é e, tipo, o que a mídia acha que ela é e o que eles querem dela. E ela manipula isso tão bem pra ela conseguir o que ela quer, que é, assim, chocante. Sim. Muito bem feito. E se ela vivia uma cidade tão pequena, como ela chegou em Hollywood? E aí que começa a série de casamentos que ela teve durante a vida. A primeira pessoa com quem ela casou foi Ernie Dias, que foi o primeiro marido dela, obviamente. E ele era ele era, tipo, uma pessoa que estava indo possuir um sonho também em Hollywood. Não necessariamente o que ela queria, que era ser atriz, mas ele também estava indo pra Hollywood. Então, ela aproveitou a situação e fez ele se interessar por ela. Sim, que é uma situação um pouco desconfortável no livro, porque ela era falada como bem mais nova que ele nesse período. Sim, eu acho que ela tinha coisa de 16, eu acho. Não, amiga, mas... 16 foi o que ela contou pra ele, na verdade ela tinha 14. Ah, é verdade, ela tinha 14, é um problema bem maior, e o cara era, assim, maior de 21, se eu não me engano. Mas a questão toda é que logo bem no início da história, a Evelyn já vai mostrando o que o machismo e o que a sociedade constrói em cima de um corpo de uma mulher. E é muito doido ver como, desde tão nova, ela acabou entendendo que um dos caminhos que ela poderia trilhar pra fama seria usar o corpo que ela tem, sabe? Ela acaba dormindo com esse Ernie antes do casamento, né? Eles acabam dormindo juntos. Porque ela já tinha, assim, o corpo mais voluptuoso desde que ela era mais nova, e ela vai usando o corpo dela em diversos momentos do livro, e não que seja certo e errado, isso tá a questão de cada um se entende dessa maneira, mas ela só manipula ele e ela consegue o que ela quer de um jeito muito doido. Mas é triste que ela pense que ela foi instruída a pensar dessa forma de que ela só poderia conseguir as coisas através do corpo dela.
Caraca. Exatamente. Ela tomou uma rota muito, assim, perigosa, que é usar o corpo pra conseguir o que quer. E pobre Evelyn, ela passou por uns bocados mesmo por conta disso. Mas, de qualquer forma, conseguiu chegar em Hollywood. E todo dia ela ia pro mesmo café e tomava o café lá, esperando que alguma estrela de Hollywood chegasse. E, na verdade, chegou um produtor na época, né? E ela conseguiu um papel menorzinho. E daí... Uma coisa que é muito falada na história é que era sempre relacionado a ela se expor com algum homem. Porque durante desse período no café, ela ficava tentando encontrar os produtores. E também, quando ela finalmente conseguiu alguém pra assessorar ela, o produtor dela sempre colocava ela pra sair com homens que já eram parcialmente famosos em Hollywood, então pra ela aparecer, e era sempre com um homem. Não era nada porque por conta do talento dela, era sempre porque ela estava aparecendo com algum famoso de Hollywood. E foi assim que ela conseguiu o segundo casamento, na verdade. Exatamente. Nessa manipulação toda da mídia, a próxima pessoa que ela conheceu foi o Don, né? Don Nadler, que era um bonitão de Hollywood. E ela conheceu ele dentro dessa produtora que ela trabalhava. E, assim, é uma loucura porque o casamento dela é construído em cima da mídia. E é insano o quanto eles comentam minuto por minuto tudo o que acontece na vida dela e o quanto eles não sabem o que tá acontecendo no fundo. E é muito doido, muito, muito doido mesmo. E é loucura também porque ela falou que, obviamente, o primeiro casamento dela não tinha sido por amor, mas que dessa vez tinha sido. Porque ela realmente gostava do Dom. Só que o casamento dele, ele parecia uma pessoa super incrível de primeira, ele conquistou ela sendo uma pessoa incrível. Só que quando eles se casaram, ele começou a ser extremamente possessivo e praticava violência doméstica nela. Então foi um período muito traumático da vida dela e que ela, mesmo sendo a Evelyn Hugo, que é narrada no livro, que parecia tão poderosa e decidida, nesse momento ela se viu completamente perdida do que ela deveria fazer pra sair. Porque ela falou, ele me bate, mas pelo menos ele não me bate muito, dá pra esconder com maquiagem. Gente, as coisas que ela passou. Doido. Sim, porque além dela, depois um pouco no livro, comenta que ele casou novamente depois do divórcio que eles tiveram e ele continuou batendo na segunda esposa e ela falava a mesma coisa. E é muito louco isso. E, assim, é uma parte muito triste da história, porque ela sofre muito porque ele trai ela constantemente e ele tem problemas com bebida, é horrível. Mas nesse meio tempo ela acaba encontrando o centro de toda a história dela, né? Que é a Célia St. James. Que ninguém esperava. Gente, como? Esse livro tá em todo lugar e eu nunca soube que a Evelyn era bissexual. Gente, nunca soube, nunca ouvi nada. E as pessoas assim guardaram isso tão bem, guardaram esse spoiler tão bem, que é o centro do livro todo tão bem, que eu fiquei passada quando aconteceu de fato. Sim, e na sinopse fala que contar não é a história dela, mas é a verdadeira história dela, porque esse romance que ela teve com a Célia nunca foi admitido ao longo da carreira dela, então tudo foi escondido e ela tinha como esses 7 maridos as paixões da vida dela, só que não, o grande amor da vida dela foi a Célia. Sim. E não podia ser divulgado, elas não podiam namorar do jeito que elas queriam. Sim, elas sempre tiveram que esconder o relacionamento delas, desde quando elas só estavam assim. Eles começaram a manipular como... Elas sempre se mostraram amigas, daí elas começaram a ter um relacionamento e a mídia sempre em cima delas, por elas serem amigas, enfim. Só que tem uma hora que eles começam a desconfiar delas e é um problema todo, porque elas estavam em 1960 e na época aquilo ali era considerado uma doença e uma coisa absurda, sabe? E durante o livro a Célia não, a Evelyn vai falando o quantos direitos as pessoas LGBT conquistaram durante todos esses anos, mas como no fim das contas ela só queria poder sair com a Célia e poder ir comer alguma coisa com ela no restaurante, ela nunca pôde. E é só muito, muito triste. Sim, e introduzindo uma pessoa que também ajudou muito para esse relacionamento dar certo, temos o Harry, que é o meu personagem preferido desse livro. Ele foi simplesmente incrível durante toda a trajetória da Evelyn. E ele ajudou muito esse relacionamento. Ele é uma pessoa que aparece desde o início do filme, inclusive que ajudou a Evelyn a conseguir o primeiro filme. Então, assim, ele fez parte de toda a história dela e ele foi uma pessoa que ajudou tanto ela e ele era só tão, tão incrível.
Sim, o Harry, ele tá presente desde o início do livro e ele é, assim, um amigo de verdade. É insano Sim. a verdade que tem entre esses dois. É, assim, incrível. Ele é ótimo. Sim. É E outra coisa sensacional. que eles têm em comum é porque o Harry é gay. Então, Sim, eles meio que se protegiam, né? sim. Quando o Harry não podia ficar com ninguém, né? E tanto a Evelyn daí. Mas isso, inclusive, tem mais desenrolares pra frente do livro, né? Mas, de qualquer maneira, o casamento dela com o Dom termina por conta dessa situação com... que ele... Logo depois de uma festa, ela pegou ele traindo ela, então ela pôde se divorciar. Mas ela... Só um segundo, amiga, desculpa. Nesse momento, ela perde tudo de novo. Só não o dinheiro, mas ela perdeu a carreira dela porque o Dom fez o maior... Assim, ele inventou muitos rumores tudo. sobre ela e foi uma loucura. Sim. Então ela tava começando do zero agora. E foi isso. Sim, e daí nesse meio tempo que ela tava solteira, ela teve só um relacionamento com a Célia, que assim, ela teve que se esconder de tudo isso que tava acontecendo, né? Só que a questão toda é que, novamente, a mídia atacou, e daí eles começaram a fazer muitos rumores sobre a Evelyn e a Célia estarem muito juntas, e como isso era suspeito, enfim. Então daí a Evelyn decide que ela quer tentar outra coisa, ela quer tentar dispersar a mídia, sabe? Então ela decide se casar com outra pessoa, o Mick Riva. Só que o plano dela não era casar necessariamente com ele, era fazer, sabe, um ataque assim rápido só pra dispersar mesmo. Então, uma noite ela foi pra Las Vegas com ele e eles beberam muito, muito, muito. E em algum momento ela conseguiu com que ele concordasse em se casar com ela. Só que logo pela manhã ele percebeu que aquilo tudo tinha sido, né, uma grande loucura. E como ele é narrado no livro, como ele queria ficar com muitas pessoas, ele não iria ficar casado com ela. Então, logo pela manhã, eles anularam o casamento e foi assim que ela tirou a mídia de cima dela e da Célia. Que deu muito certo. O único problema... Fale, amiga. Você lembra dessa parte? Sim, ela engravidou. Sim. E isso foi um grande, grande problema, porque ela decidiu que ela não queria ter o bebê e não se fala cometeu, ela fez um aborto. E ela não teve o neném e agora ela tava assim, acabada, porque ela não queria ter o filho, tava sozinha, não sabia o que fazer. Muito doida. E isso ocasionou a separação dela com a Célia, porque a Célia... tava tudo acordado com a Célia, só que a Célia não achou que ela fosse realmente ficar com ele dessa forma. Então, quando ela se anunciou grávida, a Célia só ficou, eu não acredito que você fez isso comigo, porque ela não imaginava que seria tão grave assim. Sim, isso leva à primeira separação delas. Elas estão separadas agora e não conversam mais, porque a Célia ficou muito magoada mesmo, tipo, com todo esse plano e pelo fato dela ter, de fato, dormido com ele. Porque era quase uma coisa muito sagrada pra Célia, que elas só dormissem uma com a outra, mas a Evelyn dormiu com ele pra dispersar todo mundo. E, no final das contas, a Célia acabou indo embora. E a Evelyn, assim, fica acabada durante todos esses anos. Sim. E como a gente já falou, ela tava num momento muito frágil da carreira dela e ela estava prestes a fazer um filme, só que ela viu que esse filme não teria um bom rendimento porque ela não estava bem, o ator estava começando a ser bem famoso, só que nada traria muita atenção a não ser que eles se casassem. E foi isso que aconteceu. E dessa vez foi realmente um acordo entre eles. Foi totalmente claro. Ela não comentou que ela era bissexual nem nada, mas eles tiveram um contrato que eles só estariam se casando porque eles precisavam trazer mais atenção pro filme deles e funcionou. E ele é um marido bem neutro, na verdade, né? Ele não a trata mal, nem a trata super bem, ele só é assim, plano. E é uma coisa que passa meio despercebido, né? Até esse momento do livro, ele tinha sido o melhor, na minha opinião, o melhor marido que ela já teve. Sim, com porque certeza. ele cumpriu muito bem o plano deles e tudo saiu muito bem. E ele, quando ele quis sair do casamento porque ele tinha se apaixonado por uma outra pessoa, ele conversou com ela, deixou tudo certo e falou: nós começamos isso juntos, vamos terminar isso juntos, vamos ver a melhor hora pra sair. E eu não falei o nome desse marido, mas era o Rex North. Enfim. Isso.
esse era ele, a gente acabou não falando o nome dele, mas enfim, ele foi um marido que eu considerei muito legal pra aquela ocasião. Eu acho que ele foi Na bem escala legal dos mesmo. piores, ele é o melhor. Sim. Porque ele não fez nada. E ele só foi honesto com ela. E isso num casamento, assim, que era um acordo, é a única coisa que você tem que de fato Sim, fazer. e eles passaram 2 anos e meio nessa história, assim, nesse acordo, e eles moravam juntos. Então eu acredito que eles tinham construído uma amizade muito legal a partir disso. Sim. E agora a gente tem o próximo marido, que, pra surpresa de todo mundo, rufem os tambores, é o Harry. Sim, Harry o amigo Cameron, dela. que é o amigo dela, o produtor. Como a gente avisou antes, tanto a Evelyn era bissexual e ela se reencontra com a Célia. E elas decidem ficar juntas de novo, só que pelo mesmo motivo de sempre, né? A mídia, assim, ia voltar a perturbar elas, enfim. E o Harry, como ele era gay, a Célia, na época, estava casada com um jogador de futebol americano. Tudo por aparências também. Sim. Que, curiosamente, era o caso que o Harry estava tendo na época. Eles estavam ficando juntos. E, então, eles só decidiram que a Evelyn casaria com o Harry porque fazia todo sentido. Ele poderia ficar com um jogador de futebol e ela poderia ficar com a Célia. Foi o plano perfeito. Foi o plano perfeito. Eles viveram, assim, muitos anos juntos. Foi coisa de, sei lá, 15 anos, eu acho. E foi, assim, quase um paraíso na vida da Evelyn, esse momento. E durante esse período também aconteceu uma coisa muito importante, que a Evelyn decidiu que já tava... Era o momento dela ter um filho, se ela quisesse. E o Harry entrou com ela e falou, eu também quero ter uma família, eu sei que nós não necessariamente sentimos atração um pelo outro, mas nós podemos fazer isso acontecer. E foi o que aconteceu. Sim, eles tiveram a Connor, que é uma menininha super bonitinha e legal, e eles constroem, eles aprofundam muito mais a amizade deles depois que a Connor nasce, e ela é basicamente a razão pela qual o Harry se levanta todas as manhãs, e é assim, é linda a relação de todos eles. E é muito interessante essa dinâmica deles quatro. Não, amiga, pode falar. Todos os 4 meio que criaram ela juntos. Isso foi muito legal. Sim. Só que tivemos um problema, que foi... depois que ela teve a Connor, ela ficou um pouco parada, a Evelyn, só que ela decidiu voltar a fazer filmes. Só que ela teve o grande momento que foi ela contracenar de novo com o ex-marido dela, Don Nadler. Ele tava sem nenhum filme que fazia sucesso, e a Evelyn tava num ponto até que bem normal da carreira dela, e eles fizeram um filme juntos de novo. Só que nesse filme tinha uma cena bem explícita, e ela não avisou pra Célia antes que teria essa cena muito explícita. E pelo fato dela não ter conversado, ela no fundo sabia que a Célia não ia gostar. Então... Sim, explicando que a Célia... Nada daquilo da cena foi real, obviamente, só que a Célia tinha muito ciúme da Evelyn com um homem, porque ela achava que talvez a Evelyn estivesse mais feliz se fosse um homem, mas não era verdade, porque ela era bissexual, né, então... Sim, e nessa questão toda, a Evelyn acaba tendo essa cena com ele, e como ela não avisa a Célia antes, ela só vai avisar depois que a cena tá gravada, e pela mesma razão da outra vez, a Célia se sente muito mal e acaba todo esse relacionamento dela, assim, de uma hora pra outra. A Célia sai completamente da vida da Evelyn, e logo depois disso, o jogador de futebol, eu esqueci o nome dele, era John. Acho que era John, acho que era John. E ele acaba tendo um infarto e acaba morrendo. Então, é um momento tão triste do filme. É muito triste essa parte. Ela acaba ficando viúva, né? E o Harry acaba ficando sem o amor da vida dele, que era o John. E é uma parte muito triste do livro, porque o Harry agora não tem mais ninguém tem mais ninguém, né? E é muito difícil. E é muito triste ver como o Harry ficou, porque ela fala que ele não saía da cama, que ele não comia direito e que ele só tava muito mal com tudo que tinha acontecido com o John e que agora ele não tinha mais o amor da vida dele. Isso foi tão triste, amiga. Muito, muito triste. Mas depois disso, a Evelyn e o Harry continuam casados, né? Eles não têm motivos pra se separar. E eles ainda têm a filha deles, só que a Evelyn volta a ter contato com um
produtor, com um diretor que ela teve um filme que fez muito sucesso. Teve 3 filmes que fizeram muito sucesso com esse diretor. Muito sucesso. Um desses filmes rendeu pra ela um Oscar. E esse diretor se chama Max Girard. E ele é francês. E a Evelyn sempre teve essa relação meio esquisita com ele. Ele é uma pessoa meio... Não sei como eu posso explicar isso. Não sei. Ele sempre teve uma atração muito, assim, carnívora por ela mesmo. Carnal. Eu vou cortar. Ela sempre teve uma atração meio carnal por ele. Não, por ele. O que eu tô fazendo? Amiga, todo mundo pensa. É isso. Ele sempre foi muito atraído por ela. E ela, num momento, ela acaba percebendo que ela também gosta dele, assim, de alguma forma. Ela sente alguma atração por ele e ela também gosta da pessoa que ele é. E ela acha que eles têm algum nível de cumplicidade. Sim, ela falou que era bom se sentir amada de novo. Infelizmente, quando ela decide se casar com ele, ele a pede em casamento, eles se casam. Ela se separa do Harry, né? Daí o Harry fala que não teria problema, porque agora eles não têm mais o que esconder, né? Porque eles estão separados das pessoas que eles gostavam. Então ela decidiu se casar com o Max. E não era nada do que ela esperava. Ele não era apaixonado por ela, era apaixonado pela figura que ela representava, pela atriz que ela era. E ele era mais... Ele se importava mais com como ele estava com a pessoa que todos desejavam do que realmente estar com ela. Isso foi narrado de forma tão triste no livro, porque ela realmente amava ele. Ela realmente passou a gostar muito por ele. Ela casou de fato por amor dessa vez. Mas essa é uma das partes onde a gente percebe o quão alterada a imagem da Evelyn é pro mundo inteiro. E mesmo que eles tenham ficado próximos, ele ainda não tinha noção de quem era a verdadeira Evelyn. E ele só se importava com o corpo dela e com quem a figura Evelyn Hugo era. E até no livro, ele fala bastante, nossa, quando os outros me verem com a Evelyn Hugo, e ela até comenta, por que você só me chama de Evelyn Hugo? E ele dava muito ênfase na persona que ela mostrava, sabe? E é muito, muito doido, muito triste, porque ela passou uns anos nesse casamento e é muito, muito ruim. E ele só tratava ela como um troféu. O momento que esse relacionamento caminha pro fim é quando a Evelyn tá prestes a receber o primeiro Oscar do filme que ela fez com esse diretor. Então ela ganhou o Oscar, foi fazer o discurso e falou que... Pra Célia, né? Só que ela não citou o nome dela, obviamente, porque não podia, mas falou que era uma pessoa que ela pensava em todos os dias da vida dela e que ela sentia muita falta e queria que essa pessoa soubesse o quão importante ela era. Então foi assim que tudo começou a caminhar pra que elas se encontrassem de novo. Sim, elas começaram a trocar cartas na época. E elas decidiram se encontrar sem intenções, assim, muito de terem um relacionamento de novo, pelo menos da parte da Célia. Elas decidiram se encontrar em Los Angeles, mas logo antes delas se encontrarem, o Max acaba encontrando essas cartas e, assim, confronta ela sobre ela ser lésbica. Só que ela fala pra ele, eu me apaixonei por você, eu sou bissexual. E ele continua apertando essa tecla, o que deixa ela ainda mais irritada e fala, nós vamos nos separar. O que ela já estava pensando há muito tempo, só que aquilo foi a gota d'água. E eles de fato se separam, mas a Evelyn volta a ter contato com a Célia, né? E elas de fato ficam juntas dessa vez. Só que o problema é, a Célia também revela pra ela que ela tem um problema no pulmão. Se eu não me engano, é um efizema. Isso, é um efizema. E ela fala que ela não tem mais do que 10 anos de vida. E é uma parte bem triste do livro, porque ela vai lentamente se deteriorando e lentamente ficando pior. E é bem triste. Então, nesse momento, a Evelyn fala, eu já não ligo mais tanto assim pra minha carreira, eu só quero viver com você os anos que nós ainda temos. Elas decidem se mudar pra Espanha e o plano que foi no final era diferente. Eles tinham um plano do Harry se casar de novo com a Evelyn e a Célia se casar com um amigo do Harry, uma pessoa que ele tava vendo agora. Só que o plano deu muito errado. Porque ele sofreu um acidente de carro, assim, com essa pessoa que ele estava vendo. Sim. E essa parte foi bem confusa pra mim, porque eu acho que eu já tava lendo há tanto tempo que meu cérebro não tava processando mais. Eu li esse livro, eu li 200 páginas dele num dia e 200 páginas no outro. E daí,
meu cérebro ficou meio perdido nessa parte. Então, é melhor você explicar, amiga, a situação também. Basicamente, a pessoa que ele tava vendo tinha uma família e falou pra ele que não poderia se mudar com eles porque ele nunca partiria a família dele, mesmo que ele tivesse outros interesses amorosos. Então, o Harry bebeu como se não houvesse amanhã, saiu para dirigir e eles acabaram batendo em uma árvore. Nesse acidente, a pessoa que ele estava vendo morreu. Acho que instantaneamente, a Evelyn não chega no acidente bem na hora que aconteceu, mas enfim. O moço morreu, o Harry ficou muito, muito, muito mal e foi levado para o hospital. E nesse meio tempo, a Evelyn, tentando encobrir, achando que o Harry iria sobreviver, colocou a pessoa que estava no banco do passageiro no banco do motorista para incriminá-lo caso o Harry sobrevivesse. Porque daí quem seria... Quer dizer, não seria preso porque ele estava morto, mas enfim, o Harry não teria culpa nesse acidente. E muito bem, o Harry foi pro hospital e acabou não sobrevivendo. Ele morreu também. Uma parte muito triste. Só foi triste demais. Porque, essa parte é horrível. Ele acaba morrendo e a Evelyn agora não tem quem de fato a alma gêmea dela. Porque, considerando que almas gêmeas não necessariamente são pares românticos. Amiga, eu anotei isso também. Ele era literalmente a alma gêmea dela. Eles foram, assim, insanos juntos. E ele acaba morrendo, ele é pai da filha dela também. Então, é um momento muito difícil também. Começa a beber e usar drogas, né? Porque ela é super nova, ela tinha 14 anos. Sim. E daí a Evelyn percebe que não tem como ficar mais onde elas estavam morando, que na época era Nova York. E ela percebe que algo precisa ser feito, porque ela não aguenta mais viver lá sem ele, vivendo toda essa dor, sem poder estar junto da Célia também, por mais que elas se falassem. E então ela decide de fato se mudar agora, porém com outro plano. Depois de 6 meses ela decide realmente se mudar pra Espanha, também porque a filha dela tava dando muito trabalho em Nova York. Ela tava, com 14 anos, ela tava indo pra balada, tava se metendo em alguns escândalos, estava usando drogas, então assim, era um momento da vida dela que ela só falou, não tem como criar minha filha aqui, nós estamos indo pra Espanha. E no final era tudo que a garota queria, ela só queria a atenção da Evelyn, tanto que quando ela falou quando eles realmente falamos, estamos nos mudando daqui a 2 dias, a garota só deu um abraço nela e, cara, isso foi, ela só queria a atenção da mãe, eu acho. Sim, e ela às vezes o luto é uma coisa muito esquisita, né, então ela lidou com o luto de uma forma muito imatura, né? Ela era só uma criança e numa cidade tão grande e tão perigosa como Nova York, ela acabou indo pelo caminho errado. Mas ela e a Evelyn voltam a ter uma relação ótima na Espanha. E quem se muda pra Espanha também? Célia e o irmão dela. E a Evelyn acaba se casando de fachada novamente com o irmão da Célia, que é o Robert. Sim. E é uma grande loucura que deu muito certo. Sim, deu muito certo. A Evelyn fala durante o livro que ele foi uma pessoa que entrou em um contrato mesmo sem saber muito bem o que isso significaria, mas que ele desempenhou o papel muito bem, porque a Evelyn fala que como é o nome dela? Connor. Ela gostava da Evelyn, porque era a mãe dela, gostava da Célia, tinha uma questão de amizade, mas ela fala que ela gravitava em torno do Robert, que é o irmão da Célia. Então a relação deles, obviamente, não substituiu o Harry, mas foi uma forma dela amenizar a dor que ela estava sentindo. Sim, ter um consolo e uma figura paterna na vida dela. E é muito interessante como eles todos se reconstroem e a Evelyn finalmente passa a viver como ela sempre quis, que é do lado da Célia. E no final dos contos todos eles terminam felizes e juntos. E a filha dela volta para os Estados Unidos para fazer faculdade. Mas agora, como nada que é bom dura muito, a Evelyn acaba perdendo a Célia devido a esse episódio. Depois de uns 10 anos, mais de 10 anos. Sim, ela morre bem jovem, acho que ela tinha... Ela não tinha passado dos 60, ela estava super jovem ainda. E ela acaba falecendo e é assim, bem, bem, bem triste. Porque agora, né, a Evelyn não tem praticamente ninguém além da Connor. Sim. Então ela decide voltar com o... Esqueci o nome dele, meu Deus, calma. O Robert, pra onde eles moravam, em Nova York, pra ficar também mais perto da Connor. Então ela volta pro apartamento que ela viveu com o Harry, com o John, com a Célia. E aqui, tudo aquilo
só pareceu tão doloroso. Imagina, um lugar que você Sim, foi tão é muito feliz e triste. voltar assim, agora sem duas pessoas que você amava muito. Sim, é muito triste, né? Essa parte do livro toda, esse final, começa a ficar muito triste, porque outra coisa também muito, muito, muito triste acontece, que é a Connor ser diagnosticada, assim, logo depois de eles chegarem com câncer de mama. E ela acaba vindo a falecer também. Assim, muito triste, acaba tudo. A vida da Ela Evelyn, só assim, perdeu parece as que pessoas que acabou, ela de amava fato. de forma tão trágica, cara. Nossa. Sim, todas elas. E é muito, muito triste, porque agora ela se vê sozinha, né? Mesmo com o Robert ali, ainda não significa muito, sabe? As pessoas que ela realmente amou a vida toda, agora se foram. E a gente caminha pro final do livro dessa forma. Sim, ela fala que o Robert foi, claro, um bom amigo pra ela e ele morreu com 80 e poucos anos, então ele ficou bastante tempo ao lado dela e ao lado da Connor Sim, também. sim. Ele foi um bom Só pai. que, sim, ele foi um marido também neutro, só que ele foi um ótimo pai pra Connor e isso, sim, é a melhor coisa que ele poderia ter feito e também ter ajudado a Evelyn e a Célia a ficarem juntas nesses últimos momentos. E agora a gente de fato chega ao final da vida da Evelyn e tudo que aconteceu com a vida dela. Mas até agora a gente não tem a pergunta central respondida, que é por que ela queria contratar a Monique para fazer esse livro para ela. biografia. Decide que ela quer escrever um livro, a biografia da Evelyn. Só que nem a Monique entende por quê, e agora ela deixa claro através de uma carta que ela achou no bolso do homem que o Harry estava tendo um caso, que por acaso é o pai da Monique. Sim, ela revela por assim, meio de uma carta que o pai da Monique escreveu pro Harry, contando tudo que eu falei no início, que ele era com certeza o maior amor que ele já tinha tido na vida, mas que ele não podia desfazer a família dele, que ele amava extremamente a filha e não poderia decepcionar ela dessa forma. E foi sim. triste. E essa foi toda a razão pela qual ela decidiu que queria contratar a Evelyn, além da Evelyn ser extremamente talentosa. A Monique. Ela, Contratar a Monique. A Monique, meu Deus. Eu sempre confundi isso enquanto eu li o livro. A Monique sempre foi muito talentosa, ela trabalhava por uma revista na época, e a Evelyn ajuda ela a quebrar muitas barreiras que ela tinha sobre se isso é impor muito e interessante desejar no mais livro. coisas pra ela. Sim, a Evelyn acaba por conta, ela achava que ia fazer uma reportagem para Vivan, que é a revista que ela trabalhava, mas ela acaba revelando a verdade pra chefe dela e ela fala que ela só vai permitir um pedaço dessa biografia que ela vai publicar depois que a Evelyn morrer. E ainda assim ela consegue uma promoção, que ela luta muito por ela e consegue uma promoção e consegue se impor e falar eu mereço esse cargo. E além disso ela tem o livro, a biografia que ela vai lançar da Evelyn, que ela sabe que vai fazer um grande sucesso e que ela só poderia publicar depois que a Evelyn estivesse morta. Essa era a condição da Evelyn. E uma coisa muito interessante que eu achei também durante o livro, a Monique estava passando por uma separação e também várias outras coisas que já aconteceram na vida dela, ela ia pareando com alguns ensinamentos da vida que a Evelyn deu pra ela, né, através da própria história, e ela fazendo isso e tirando respostas que ela tinha muita dúvida durante toda a vida a partir dos ensinamentos, foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal. Sim. Elas não necessariamente viraram amigas, mas existe um respeito muito grande entre elas duas e a Monique admirava muito quem a Evelyn era. E eu acho que, na verdade, todo mundo que leu e ouviu a história da Evelyn, né, a partir desse livro, também passa a ter uma admiração muito grande pela Evelyn e por tudo que ela passou e por tudo que ela fez. A Evelyn era uma pessoa muito consciente, assim, socialmente. E mesmo que ela não pudesse, assim, intervir de fato pela causa LGBT e demonstrar apoio público, ela ajudava muito com doações, mesmo em segredo. E ela tem um momento do livro que ela comenta muito sobre tudo isso, sobre ser presente e ser ativo sobre causas que você se importa. Sim. E é muito, muito interessante como ela nunca deixou que essa fama dela impedisse que ela ajudasse de alguma maneira, seja falando, seja posando com as pessoas certas, seja dando dinheiro, sabe? E é muito interessante. Então você acaba criando um respeito muito grande pela Evelyn por ela ser tão consciente, sabe? É muito, muito legal. Sim, e uma parte também muito importante do livro é que a Monique, durante os anos de sendo repórter,
ela escreveu uma matéria sobre como as pessoas deveriam morrer com dignidade, da forma que elas escolhessem quando elas têm doenças graves e, enfim. E foi exatamente isso que a Evelyn estava passando, porque, como ela falou no livro, os genes de câncer de mama são hereditários e ela estava com câncer de mama. E ela já estava num estágio bem avançado, então ela decidiu que ela escolheria o momento em que ela iria morrer. Sim. E a Evelyn, assim, vai catando as pistas e no último dia que ela tá lá, ela A Monique, amiga. Oh, meu Deus, que saco. A Monique, desculpa. A Monique percebe que a Evelyn quer tirar a própria vida. A Evelyn quer morrer e ela passa por todo esse conflito de entender se ela deve intervir ou não na decisão da Evelyn. E ela acaba decidindo por não intervir. Porque elas tiveram toda essa conversa sobre como ela deveria morrer e que as pessoas deveriam escolher como elas, assim, morrem, entre aspas. Não, entre aspas, morrer, mas, tipo, deveriam, entre aspas, escolher. E, assim, é muito interessante e muito estranho como ela decide não intervir nessa parte, sabe? Você se questiona se é certo ou não, mas, tipo, tanto faz. Ela acha que seria desrespeitoso intervir a Evelyn nesse momento. E é muito doido isso. E o livro acaba basicamente dessa forma. A Evelyn, o que dá a entender que ela realmente tira a própria vida. E depois disso, depois que a Evelyn já tá morta, o livro é publicado. E o livro acaba bem aí. Bem quando a biografia é publicada, o livro acaba. Sim. E é isso, e essa é a grande história da vida, complexa e interessante, e ao mesmo tempo... O livro é muito complexo. Que faz você sentir muita empatia pela Evelyn. E essa é a grande vida dela, e é insano de bom. É muito bom o livro, realmente muito bom. E só um extra. Sobre a mídia no livro, gente, é loucura. Horrível. No livro, a mídia é narrada ainda mais manipuladora do que você possa imaginar, assim. E na maioria das vezes não faz ideia do que realmente está acontecendo na vida da pessoa. São notícias tão aleatórias e ela só vê o que tá tão, sabe, em cima. E não procura a verdade da matéria, só posta o que convém. Gente, é loucura essa parte do livro. É sempre uma coisa tão distante do que é realmente o que ela tá vivendo. Verdade. É loucura. Sim, é muito doido. E você vê, né, a mídia ela só produz o que ela vê. E mesmo que ela veja outra coisa, ela só publica o que ela quer. E o que vai ser melhor pra ela e o que gerar mais compras, notícias, ou enfim. E você vê a Evelyn manipulando eles que nem um gato com um rato durante o livro inteiro. E o que às vezes ela consegue plantar coisas na mídia e isso muda a vida inteira da Evelyn. E é muita loucura. E às vezes a mídia planta coisas na vida da Evelyn que transformam a vida dela de cabeça para baixo. Então não é uma relação de completa soberania ou da mídia ou da Evelyn. Eles dois ficam nessa batalha longa e até o momento que ela morre. E até a Evelyn fala durante o livro que eles só não estavam querendo ver a verdade, porque no funeral da Célia, ela foi enterrada no mesmo cemitério do Harry. E a Evelyn foi chorar foi se distanciar, né, pra chorar, e chorou na lápide do Harry. E nas notícias falando, ela ainda está chorando pela morte do marido. Quando tava literalmente acontecendo outro enterro de uma pessoa que ela amava. Então, eles só queriam publicar isso e era só o que importava. Sim, é muito doido. Essa parte da mídia é uma loucura. E eles são tão machistas e dói tanto ver a forma como a Evelyn é tratada dentro dos casamentos ou quando ela se expõe de alguma maneira, assim. É uma loucura e te faz realmente pensar sobre a mídia nos dias de hoje, né? Não só com as notícias sobre, sei lá, política, outras informações, mas a vida das celebridades e como a gente não sabe de nada sobre a vida de ninguém. Isso é muito, muito, muito doido. É isso? É isso, amiga. E tendo isso como final, Escala Caramelo, onde 5 esse é o melhor livro que eu já li e 0 eu simplesmente odiei isso. Então, amiga, qual é a sua nota? Chegou perto de um 0 da última vez. Foi bem doido. Chegamos perto de um 0? Qual? Sim,
o Fangirl, que a gente tirou um 2. Foi horrível. Mas não é tão nada sobre ruim, o Fangirl. mas também não é bom. Enfim, se Mas vocês é querem ruim, ver se é bom ou ruim, vai lá no outro. Está no no episódio. card aqui em cima. Mas não, gente. Já tem a nota dos seus caramelos? Amiga, eu ainda não nunca pensei, tenho. mas eu meio que tenho. Meio que tenho, assim, acertado. Eu tenho que lembrar qual é a nota dos outros, eu sempre esqueço. Pensa aí a máxima que a gente deu foi 5 pra. Quanto eu dei pro Pra último amigo Mouse? da vida, a vida invisível? Ed LaRue, acho que você deu 4, Ah, porque ok. eu achei um grave absurdo. Eu dei 5,5, se não me engano. Não chora, amiga, não chora. Eu dei, acho que 4,5, acho que foi isso. Mas enfim, pra Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu decidi dar 4,5 também. Uhul! Por que eu não dou 5? Porque ainda falta um clique pra mim, ainda falta algo pra eu ler o livro e falar, caraca, esse livro é a minha leitura favorita da vida. E entrou pra uns favoritos meus. Mas eu acho que eu aprendi muito com esse livro, na verdade. E me deixou muito surpresa durante a leitura inteira sobre como a Evelyn é uma pessoa complexa. E me fez refletir muito sobre fama, sobre amor, sobre parceria. E é muito doido como o livro todo se estende e o quão bonito ele é e como ele te prende, sabe? Então, 4,5 para Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Escrita, personagens, tudo lindo. Muito bom o livro. Sim. E você, senhora? A minha nota, amiga, também vai ser 4,5. Esse é literalmente o tipo de livro que eu gosto muito, muito, muito de ler. A história é contada de uma forma incrível. Os personagens são extremamente trabalhados. Simplesmente, ela fez um trabalho tão incrível. A única coisa, eu até daria uma nota maior, só que a única coisa é que eles botaram tanta expectativa do porque era Monique, porque era Monique, porque era Monique. E, óbvio, ela teve a história do pai distorcida, o que foi muito triste, mas eu esperava outra coisa. Eu esperava achei que seria algo mais assim. impactante, porque foi impactante, óbvio, contando aqui é impactante, mas a forma como estava escrito no livro não é tão chocante quanto eu esperava. Então, o livro é muito, muito, muito incrível. Poderia ser um 5, mas pra mim vai ser um 4,5. É isso. Eu acho, pra mim é a mesma coisa. Eu achei que seria uma coisa que, tipo, tava na nossa cara e a gente não percebeu e seria algo muito chocante, tipo, sei lá. A Monique era filha de alguém e a mãe dela não era mãe de verdade. Algo meio clichê, mas bem construído em cima, sabe? Só que não tinha nenhuma pista que levava a isso. E no final foi só essa situação que, claro, ainda assim é muito chocante pra Monique. Faz sentido que ela tenha sentido muito. Mas eu achei que seria algo mais, assim, chocante pro leitor. É só por isso que eu não dou um 5. Porque o livro, gente, o livro é muito bem construído. Bom. A leitura é muito fácil. É tudo ótimo. São 400 páginas muito interessantes. Você reflete muito durante o livro sem ler uma coisa chata, sabe? E isso, amiga. O livro inteiro é interessante. O livro inteiro é incrível. É muito bom mesmo. E ele não se prende, tipo, a momentos específicos por muito tempo. Eles caminham e eles deixam as coisas passarem. É muito interessante. E mais cedo eu falei, como que um livro desse, tão complexo e tão, assim, relevante, atingiu todas as camadas, porque o livro ficou muito popular. Como que um livro desse atingiu tanta gente gostou? E pra mim a resposta é claramente uma escrita inteligente. A escritora foi honesta, ela levou o tempo que ela precisava perfeito com cada detalhe sobre a descendência cubana da Evelyn e sobre os sentimentos dela, sobre as raízes latino-americanas dela, sobre a participação política da Evelyn. Nada é muito longo, mas nada é muito curto. Tudo é tão bem explicado e as palavras são colocadas de uma maneira tão inteligente no livro que, assim, é só, assim, writing excellence. É perfeito. Amiga, o livro foi escrito em pouco 2017. tempo, basicamente, porque no final do livro ela fala que ela estava grávida e ela começou o livro quando a criança era só uma sementinha e agora a filha dela estava prestes a nascer. Então, assim, foi basicamente 8 ou 9 meses, ou seja, é bem rápido para um livro desse, gente. O livro é incrível.
Sim, a mulher tem um talento, assim, insano. Uhum. E também tem uma noção de mundo muito inteligente e muito necessária de ser ouvida. Então, acho que ao mesmo tempo que é um livro muito ficcional, é um livro que deveria, ao menos, fazer refletir muito sobre N assuntos. Tantas áreas. Muitos muito assuntos, tem interessante. muitas áreas. E Esse foi um episódio de quase uma hora. demais. Pois, gente, A gente sempre a gente tem um planeja. grande Vai ter dilema. 25 minutos, vai ter 35 minutos. Nunca tem. Não tem. Mas viu, todo livro bom que a gente lê é assim. Ed La Rue foi desse tamanho. E foi o maior livro da humanidade, muito bom. Então, eu acho que a gente vai ter que lidar com o fato dos episódios serem meio longos, mas tudo bem. Espero que vocês gostem. Sim, eu espero que vocês tenham se divertido também. Que vocês tenham lido esse livro, que vocês tenham raciocinado tanto quanto a gente, que a gente não esteja aqui soltando letras sobre o nosso entendimento e ninguém entendeu mais nada. Mas eu duvido que tenha sido isso. Mas é um livro maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado também do episódio sobre esse livro maravilhoso. Tenham uma boa semana, É isso aí. gente. Se agasalhem, porque tá Calma. frio demais, tá? Me desculpa. Eu sou a Carol. E eu sou a Mel. E Esse esse foi mais um caramelo. Eu não tinha barriga. esquecido do nosso final. Eu só queria Ah, dar tá. uma boa semana.